Pastor Wagner já está conosco aqui há muito tempo, não necessita apresentação. Quem não conhece o Pastor Wagner aqui? Acho que só o Guilherme, a Rita, que não conhecia. Uma turma aí. Quem não conhece o Pastor Wagner? Ou não conhecia? Então, uma turminha aí. Deus te abençoe, querido. Tá ok aqui? Quem vai abrir aqui para mim? Não está aberto. Teste som, ok? Deu aí? Tá bom. A altura tá boa. Boa noite, gente. Boa noite. A graça e a paz, amém, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Nós participamos do acampamento e eu sou suspeito para falar, porque a minha história de conversão passou por acampamentos. E meu primeiro ministério foi em acampamento. Então eu amo esse momento, 2 dias, uma semana, um mês, um tempo retirado, sem celular. Hoje nessa geração, sem celular é algo que é muita novidade. Mas foi assim, maravilhoso ver o que Deus fez, como fez, e vai continuar fazendo na vida das crianças, dos adolescentes, na nossa vida, porque nós também recebemos muito, né? Deus deu muito para a gente lá também. Então foi um momento de renovo para todos nós também. Quem estava participando, então recebeu um momento de muito renovo. E você pergunta para o seu filho, quem teve um filho lá, e pergunta: como foi? Foi bom. É o que você ouvir. Não sabe detalhe nenhum. Eles acabam não contando como que foi, o que aconteceu. Vai soltando aos poucos, ou solta uma coisa aqui, uma coisa ali, mas você nunca sabe no todo o que aconteceu. Mas assim, tem novidades, tem coisa. Agora, tudo o que aconteceu lá precisa de quê? De continuar sendo feito em casa, continuar sendo feito aqui na igreja, continuar sendo feito dia a dia em oração e leitura da palavra. Alguns fazem isso com certeza de uma forma maravilhosa. É preciso continuar isso, e que esse fogo, essa experiência com o Senhor venha mais e mais na vida deles, amém? Amém. Eu pensando sobre algumas coisas que estão acontecendo, principalmente nesse um mês, eu tenho participado de um grupo, e é um grupo que é não cristão, e tem muita gente que não crê em Deus nesse grupo, e é bom conversar, a gente ter algumas ideias de como anda a cabeça das pessoas. Mas eu tinha nesse grupo também pessoas que eram cristãs, e eu comecei a conversar muitas coisas. E nesse grupo, é um grupo de pesquisa, é um grupo que busca muita referência em livros, em pesquisa, em comportamento, e associando esse grupo, que eu ouvi nesse grupo esses dias atrás, e associando com que eu ouvi alguns jovens dizendo, 19, ou de 12, ou de 21, ou de 32 anos, falando sobre conceito de família. Para o americano, por exemplo, essa data do dia 28 agora é uma data muito especial para eles. Nós não temos muito esse costume com essa data, e nem dia 1º de janeiro, que a gente considera a virada do ano, o dia de graças, né, para a gente no Brasil. Mas a gente passa a virada de ano, as pessoas passam na praia, passa menos esse foco em gratidão a Deus por tudo que Deus deu, como eles celebram. E no conceito desse rapaz, ou desses rapazes que eu estava conversando, e essas moças que eu estava conversando, para eles a questão de família é uma questão que ficou para trás. Na geração deles, segundo eles, a geração família são os amigos. Mais do que pai e mãe, são os amigos. Na cultura deles, saíram muito cedo de casa e perderam muito cedo o vínculo com os pais. Alguns até estão dentro de casa com os pais ainda, mas não tem essa referência de família com os pais. Pegando isso tudo, além dessa história toda, esses cristãos que estavam nesse grupo de estudo, e aí é interessante porque todo mundo no grupo sabia que eu era pastor, e teve uma certa resistência para deixar eu entrar, porque pensaram que eu não tinha nenhuma contribuição, porque eles não se tratavam de um grupo de espiritualidade, não se tratava de um grupo que buscasse levar esse consolo, essa espiritualidade. Eles resistiram muito a aprovar para que eu entrasse nesse grupo. Mas depois que eu conversei sobre qual era a proposta e o que eu tinha como proposta para trabalhar, é claro que eu usei
de argumentos, uma linguagem técnica, uma linguagem acadêmica, para poder alcançar aquele grupo e eles liberarem para eu poder entrar. Mas algumas coisas eu vi em alguns que estavam lá, que se diziam muito atuantes no passado, em fazer diferença. A intenção era boa, o grupo é um bom grupo, a causa é nobre, mas acontece o seguinte: essas pessoas, elas aos poucos foram se deixando levar pelas circunstâncias, pelas mudanças, e elas comentando depois, elas falavam assim: no Brasil era muito ativa, eu participava de vários ministérios na igreja, eu lia muito a Bíblia, eu orava, vigília, eu participava de vigília, eu tinha sede e fome da presença do Senhor, e a minha vida praticamente era 3 ou 4 vezes na igreja, eu participava de muitas coisas, eu me envolvia com o pastor, eu fazia isso, fazia aquilo, e com a minha família eu reunia todo o aniversário, mas eu fui aprendendo novas coisas, novos conceitos, coisas mais modernas, coisas mais significantes, coisas mais relevantes do que aquele velho conceito tradicional que a gente tinha. E o que eu estou vivendo hoje é muito melhor e muito mais autêntico do que... E usa até o versículo bíblico, fala assim: tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então a família não é um plano muito... e aí aqueles conceitos da família que Deus foi construindo, foi fazendo, não. Esse grupo diz assim, um dos conceitos dele, assim, quando nossos filhos nascem, nós não sabemos se são ele ou se são ela. Aí no inglês hoje, moderno, tem uma palavra chamada they, que você não sabe a sua definição de identidade. Você não sabe quem você é. Você é ele, você é ela. Quem entende inglês mais do que eu aí talvez ouviu esse termo. Você vai se apresentar para alguém: eu não sou she nem he, eu sou they. Eu não defino, e eu tenho que respeitar dentro da cultura americana. Eu não posso desrespeitar essa opção, essa escolha, essa declaração dessa pessoa, e por respeito eu tenho que tratar essa pessoa com esse pronome. E eu respeitei as pessoas que estavam lá e os tratei dessa forma, não tinha problema nenhum, e eu não estava ali para julgar ninguém, como eu disse para eles. Mas isso tudo tem entrado na cabeça de todos nós. Se tratando de nós que saímos de uma terra, ou alguns até nasceram aqui, ou nasceram em outros países, ou tem uma referência de família de outros países, se você sai, muda de ambiente, você aprende coisas novas, você ouve coisas novas, você pratica as coisas novas, você tende a pensar que no Brasil era um país subdesenvolvido, ou que era uma geração inferior à geração que nós estamos hoje, que aquele modelo de igreja cabresto, até nós estávamos comentando isso hoje, que controla você em tudo, na sua forma de vestir, na sua forma de gastar o dinheiro, na sua forma de cuidar dos filhos. Hoje eu me libertei disso. Alguns vão dizer assim: hoje eu estou livre disso, porque eu aprendi de uma nova forma, eu leio a Bíblia de uma nova forma. Até, aliás, eu leio muito pouco a Bíblia, até porque minha inspiração o Senhor me dá dia a dia, essas pessoas dizem. E a referência passa a ser mais os costumes, a cultura, o relacionamento com outros, a conversa, e a referência não vira mais a palavra de Deus. E quando você vai trabalhar e fazer alguma coisa junto com essas pessoas, você se assusta. E aí não vou falar assustar, mas um rapaz, um exemplo, eu estava trabalhando com ele, eu estava junto com ele num lugar, e de repente ele começou a falar um monte de coisa. Chega um cara que era o dono de um cara jovem, 24 anos, um construtor brasileiro, que tem acesso às construções de uma forma gigantesca. Cara de 24 anos, eles gastam $1.200 por semana com prostituição. Quando o rapaz ficou sabendo que eu estava lá, e o cara cutucou ele, ele é pastor. Aí ele falou assim: não tem problema não, minha família são de 5 gerações de pastores, eu cresci na igreja, isso é modernidade, tudo pode hoje, você pode fazer todas as coisas, não tem problema nenhum, seu céu está garantido, seu futuro está garantido. Então alguns conceitos, algumas ideias estão na cabeça de alguns. Até uma criança de 12 anos, esses dias, eu tentando falar de uma questão bíblica, um concurso bíblico na escola, eu sou voluntário em escola daqui dos Estados Unidos, e de repente, eu fazendo um concurso bíblico com eles, o menino virou, comportamento deles
no modelo americano é assim. Em nossa casa, no nosso dia a dia como brasileiro é de outra forma, mas falou que é americano, eles têm um comportamento padrão, são outros filhos. E aí aconteceu, ele falou assim, ele falou o nome lá, eu tinha apresentado para eles como Capa, K-P-A. E aí aconteceu, ele falou assim, Capa, isso você está falando é coisa de velho, isso é coisa que já passou, esse assunto de Bíblia, de decorar, de fazer, isso já era, isso não é mais uma coisa que a gente jovem tem que pensar nela, a gente não tem que pensar nessas coisas que estão por aí. E eu falei assim, eu estou trazendo uma novidade para você. Aí eu peguei, por isso que o pastor perguntou, por que você está com 2 Bíblias? Eu peguei essa Bíblia da Cida, e eu falei assim, eu vou ler um texto para você, que você vai me dizer se o que eu vou ler para você, eu posso ler muitas coisas para você, mas o que eu vou ler para você, se é uma coisa de 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, eu vou ler alguns pedaços para você, e você vai dizer se isso é atual, ou se isso é muito velho que não faz parte da sua história. Combinado? Combinado. Aí eu peguei o texto, levei no outro dia, porque eu não estava com a Bíblia, porque eu não entro com a Bíblia na escola, e aí eu peguei e comecei a ler para vocês, para eles. Pois vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Aí eu falei assim, pode abrir a sua Bíblia em Efésios 5. Eles têm na biblioteca lá a Bíblia, ele pegou, pode abrir a sua Bíblia, Efésios 5 aí, não está em outra versão, em outra tradução, vocês também podem abrir, para vocês acompanharem. Até aqui ele falou assim, não tem nada de novidade, não achei nada diferente, esse papo é velho. Efésios 5, 3, verso 3 diz assim, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser o mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas e sujas, por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. 7. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora, que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz, e por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a verdadeira natureza é revelada. Portanto, o que é claramente revelado se torna luz, e por isso que se diz, você está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vocês estão vivendo são maus, por isso, aproveitem bem toda a oportunidade que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Eu não li só esse texto, eu busquei outros textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
E eu perguntei para ele, o que se trata aqui só aconteceu no passado? O que trata aqui que você vive no seu meio, ou esse grupo que eu estava conversando, só vive no passado? Eu falei, não, isso acontece hoje. Então, se há uma alerta de Deus para vocês, ou para você, que isso existe, e que isso vai levar você à destruição, e que um dia virá um julgamento, que virá um dia que todos vão passar por essa peneira, que todos vão passar por esse funil, vamos dizer assim, a vontade de Deus, que não fosse um funil, que não fosse apertado, mas a vontade de Deus que todos fossem salvos. Mas queira ou não, assim como Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que vai cumprir a sua palavra. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Assim como Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar e pagar o nosso preço, Ele também vai cumprir. Daqueles que creem nele, aqueles que acreditam nele, estão sendo transformados dia a dia, passo a passo, em crescimento de intimidade com Deus. Amém. É um crescimento de cada dia eu aprendo mais. Tem dias maus? Tem, eles existem. Tem dias de luta? Eles existem. Tem dias difíceis? Eles existem. Tem dias de dúvida. Outro rapaz falou assim, eu tenho dúvida se Deus existe. Eu falei assim, ótimo que você tenha dúvida, porque se você pegar essa dúvida e começar a buscar Deus, como muitos cientistas fizeram, como muitas pessoas fizeram, e descobriram e encontraram Deus de uma forma maravilhosa, que te trouxe a paz, que te trouxe o perdão, te trouxe a cura. Então esse Deus maravilhoso, que coisa maravilhosa, o Espírito Santo conduziu cada música que o louvor ministrou de uma forma linda. Eu fui vendo cada letra. Senhor, o Senhor está conduzindo tudo com a pregação. Há uma unidade, até esse tema que é tratado aqui em Efésios é unidade. E aí acontece, essa descoberta de saber que é dia a dia, mas na prática, que é uma das coisas que Paulo está dizendo aqui para esse povo, ele escreve, ele ficou 3 anos em Éfeso, mais ou menos. Éfeso, hoje seria a Turquia, a Ásia, ali na região da Ásia. Era uma região muito importante, porque era uma região de tráfico, de constante passagem de pessoas, de comércio, de muitos conhecimentos compartilhados, de muitas experiências compartilhadas, de muito negócio. Era um lugar onde tinha um templo de Diana. Então era visitado por muita gente de todos os lugares que poder ir para aquele lugar. Tinha nesse grupo pessoas que, pela diáspora, pela separação, pela perseguição em alguns lugares, passaram por lá. E aí acontece, havia um cruzamento de informações. E talvez alguns judeus que saíram, converteram em Jerusalém, converteram em algum lugar, foram para lá e estavam vivendo essa influência de novas informações, influências de um modelo romano, um modelo grego, de informações de N áreas, e ele começa o quê? Talvez diminuir. Essa igreja viveu com Paulo 3 anos, viu coisas maravilhosas, presenciou coisas maravilhosas, mas depois de 3 anos, ela começa a ter um declínio. E Paulo escreve essa carta para chamar a atenção, cuidado, há um modelo, há uma forma, há um jeito de trabalhar isso. E aí começa a mandar. E o capítulo 5 vai falar de muitas coisas, mas vai resgatar um ponto muito importante, que está no verso 21, que começa a falar de família, como a base para poder trabalhar muitas coisas para a transformação de uma sociedade, para a transformação de um futuro, para a transformação de vidas. Começa dentro de casa. E uma das coisas que a gente que quer se passar por moderno, e a gente ouve muitas coisas, existem muitas teologias, existem muitos ensinamentos, a gente acaba ficando confuso, ou acaba o quê? Aí eu estou vivendo um novo nível, uma nova forma de espiritualidade com Deus. Aquela carga que eles colocavam em cima de mim, eu não vivo mais, eu não vou me deixar levar por ela mais. Tem coisas mais modernas para viver. Ou aquela pessoa que nunca converteu de verdade, mas é o quê? Uma pessoa que acostumou viver na igreja. O teatro mostrou. Costumou sentar, virou religioso, participar, mas não tem uma transformação. Até sabe tudo do diálogo, do jeitinho, da forma evangélica de viver, de levantar a mão, de sentar, de cantar, de levantar 2 mãos, até de chorar. Mas não está experimentando uma transformação de vida, uma transformação que te leva dia a dia a ter uma intimidade maior com o Senhor, a descobrir quem é você, a descobrir que tem áreas negras dentro de você que precisa do Espírito Santo de Deus, a descobrir que tem coisas que saem da sua boca que você não imaginava que estava dentro de você. E o Senhor disse uma certa vez, dizendo assim para o povo, diz assim: não é o que entra pela boca, mas é o que sai. A boca fala, o teu coração está cheio.
Então nossa cabeça vai se enchendo de coisa. É no serviço, é na televisão, é no celular, é nas informações, é nas conversas, é um palavrão aqui, é uma conversa ali, é um casal que está traindo um ao outro, e vai, era isso, era aquilo, é de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas aquela verdadeira transformação que estava crescente, ele começa um declínio, porque já não lê mais a palavra. E só de eu falar assim, ler a palavra, se a gente pudesse parar aqui e falar assim, 1 minuto, quanto tempo você passou sem ler a Bíblia? Essa semana? Esse mês? Quando você se alimentou da palavra do Senhor para poder buscar? Ainda mais o nosso ritmo. Nosso ritmo aqui é alucinante. Às vezes a gente não tem nem força para chegar em casa e fazer alguma coisa. E aí a semana toma o tempo que se assustou, passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente não leu a Bíblia. Não leu para a nossa família, não oramos juntos. Não fortalecemos a nossa intimidade dentro de casa. E se tratando do modelo da palavra de Deus, a gente percebe uma coisa, que esse modelo foi se distorcendo. Não é bem assim. Na criação dos filhos, não é bem assim. No relacionamento com a esposa, não é bem assim. No relacionamento com o esposo, não é bem assim. Isso aqui é antiquado, isso aqui é errado. Os conceitos, pastor gosta de grego, é professor de grego. Não, essa buscada do grego está errada, essa tradução. Alguns vão dizer, não é bem assim. Mas a cada vez que uma sociedade, um grupo, foi distanciando da palavra do Senhor, foi trazendo destruição, não só para a sua família, mas para todo um grupo. Essa sociedade foi se deteriorando. Em vez de não é a palavra evolução da biologia, em vez de crescer, melhorar o seu relacionamento, melhorar a comunidade, ela entrou em declínio. Mais morte, mais acidente, mais violência, mais ganância, mais destruição. Ao passo que as sociedades que foram sendo transformadas pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, e foram vivenciando isso, eles experimentavam não só dentro de casa, e tinha muita luta. Sociedades que tinham a morte à sua porta o tempo todo, sair na rua e saberiam que poderia ser fuzilado, morto. Pessoas que sabiam que o aceitar Jesus significava morte, e seria viver muito pouco tempo, que você seria expulso de casa, que você seria perseguido por aceitar e se dizer um cristão. Essa sociedade foram, mesmo a perseguição, morte, destruição, essa sociedade começaram a transformar. Uma geração, porque essa palavra ensina que uma geração cuida da outra geração. Uma geração se preocupa com a outra geração. A primeira geração dentro da sua própria casa, os seus filhos, depois os netos. Mas nós vemos uma sociedade hoje, cristã, que tem abandonado princípios e valores que são eternos, eles não mudam. Pode mudar a luz, pode mudar o púlpito, pode mudar o lugar, pode ter uma câmera, pode ter um teatro, pode ter uma bateria, isso é mutável, isso pode mudar, mas os princípios e o valor e a palavra não mudam. Amém. Se nós abandonarmos esses princípios e esses valores, é como essa geração que está crescendo, e é isso que nossos filhos estão ouvindo nas faculdades, nas escolas. Tem muito, não é só no Brasil não, porque no Brasil já está uma guerra da questão do gênero, da questão de família, está uma discussão, você vê claramente, mas aqui não se pode discutir sobre isso, não se fala sobre isso, mas é aprendido, é ensinado, é nas conversas, é subentendido nos filmes, ou é declarado nos filmes. Se você abre o Netflix, ou abre o que eles veem muito, que é no YouTube, você começa a seguir as séries, começa a ver o filme, que tem por trás, são ensinamentos perigosíssimos. Os jogos, os games, têm ensinamentos perigosíssimos, mas a gente não conhece. Se eu apresentar para os pais alguns jogos hoje, que os filhos jogam, ou julgaram, ou nunca julgaram, mas eles conhecem, talvez eles nunca vão entender as cenas que estão nesses jogos. Mas algumas cenas vão ser tão claras que eu falei, meu filho joga isso, meu filho participa disso, e a geração de jovens, 32, 24, não sei o que, não é natural, normal, tranquilo. Então nós temos que alertar que queremos ser modernos, abrindo mão da palavra, abrindo mão dos princípios, e aí da nossa boca sai todo tipo de palavra, sai todo tipo de ensinamento, do nosso comportamento, nosso estilo de vida, sai todo tipo de comportamento, a ponto de fazer coisas horrendas, horrorosas, em vários planos.
Essa igreja viveu isso mesmo, tanto que em Apocalipse ela é citada. Na carta Apocalipse, uma das 7 igrejas, Éfeso é citada. E o clássico falado, você, não tenho nada para falar contra você, mas uma coisa eu te amo, você abandonou o primeiro amor. Ou seja, essa igreja, talvez 5 anos, 6 anos, 10 anos depois dessa experiência com Paulo, desse ensinamento de 3 anos do Paulo, ela está, imagina nós, às vezes por um ano que você está em outro lugar, ou um ano que você perdeu a sua prática de viver no meio, você começa assim, a negociar e aceitar as coisas. E talvez que você nunca teve experiência, mas foi você esteve na igreja por 10 anos, 30 anos, mas não experimentou verdadeiramente uma intimidade com Deus de perdão, da existência dele, da ação dele, de tudo que ele fez. Você está, mais do que qualquer um, acostumado com aquilo. Mas chega um momento que a vida põe uma situação. Eu poderia pegar aqui cada um talvez está passando a luta. Se eu tivesse uma televisão, vou falar da sua vida hoje, é Antônio, né? Eduardo. Vou falar da sua vida hoje. Pegar a sua mente aí e colocá-la na tela. O que você está passando? Talvez a gente vai fazer uma coisa que a gente faz muito, que a gente esquece que a palavra fala não fazer. Não julgueis. Porque da mesma forma que ele está talvez caído, eu posso também estar. O velho ditado que diz, eu tenho telhado de vidro. Eu posso estar na situação de tanto necessitado quanto ele. Só que a gente só olha para o outro, não olha para a gente. E a gente julga os outros, mas não julga a gente. E aí acontece, quando se trata de um modelo que Paulo falou não só aqui para essa igreja, mas falou para outras também, o modelo de família. De 46% a 48% das famílias do Brasil hoje são cuidadas só por mulheres. E quando tem um marido, esse marido é inoperante. Ele só faz uma figura talvez de mantenedor, mas não de sacerdote. Não de alguém que supra a necessidade também espiritual. Não alguém que também supra os seus filhos com a sua presença. Supre os seus filhos com a recreação. Supre os seus filhos com o diálogo. Supre os seus filhos com o ensinamento da palavra do Senhor e com o modelo da palavra do Senhor. Então aqui tem modelos que vão falar e falam constantemente. O modelo de esposo e esposa. E quando parece uma palavra chamada assim, submeter, é um oriçar, esse tempo passou. Esse tempo já era. E depois, com certeza, o pastor já falou aqui sobre o termo grego submeter, que está colocado aqui. Eu não vou entrar nisso. Mas é uma palavra que está dizendo um modelo de viver da família. Não só de viver, submeter a esposa ou ao esposo, mas aos outros também. Vai trazer para os filhos, em relação com os pais, vai trazer para os escravos e os seus donos. Ou seja, uma coisa que vai além da porta da igreja. Ou naquela época, além do lugar da reunião. Porque muitas vezes eles não estavam reunidos num lugar que era fechado como esse. Às vezes eles estavam num lugar aberto, na sepultura, em qualquer outro lugar reunidos, e que esse estilo de vida ia além daquele lugar. E se nós não abrirmos nossos olhos para perceber para onde nós estamos caminhando, nós estamos distanciando. E se não lemos, e se não buscamos a palavra, nós vamos aos poucos fazendo mais o que o mundo está ensinando e fazendo. Ainda mais aqui que a gente talvez negocie algumas coisas que são necessárias como imigrante para viver aqui. A gente, se eu abrir mão nisso aqui, eu posso abrir mão nessa área também. Se eu abrir mão nessa área, eu posso abrir na outra. Eu posso negociar. E aí um abismo chama outro abismo. Mas vem as lutas, vem a tempestade, vem os dias maus. Vem os dias que você fala assim, será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando isso tudo? Só que a pergunta não é por quê, é o que Deus quer. Porque a palavra diz que vem fogo. E o fogo é para queimar aquilo que é palha. Aquilo que não é, para ficar um ouro mais puro, uma prata mais pura. Isso me faz viver. Quem me conhece, quem são as pessoas que sabem que nós estamos vivendo, sabem ou vivemos nesses 3 anos que nós vamos completar dia 30 aqui, sabe que para mim, eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, julgando direta para ninguém. Eu estou falando de mim mesmo. O quanto que Deus tem queimado coisas em nossa vida, no meu relacionamento com a minha esposa que está aqui, que a gente nem percebia.
que a gente nem falava sobre isso, que a gente nem estava dando atenção para isso, mas que a gente não estava vivendo o que estava dizendo aqui, de ela submissa a mim e eu amá-la como Cristo amou a igreja. E a gente vai se acostumando, mas na hora do fogo, da prova, se você está com Deus, a única justificativa, a única esperança, a única resposta da sua boca e do seu coração é: Deus sabe o que está fazendo. Amém. Deus está no controle de todas as coisas. São notícias terríveis, são acontecimentos terríveis que te tiram o seu chão. Você fica preocupado: o que será do amanhã? O que será da minha família? O que será da minha situação? Será que eu volto para o Brasil? Será que eu morro aqui nessa terra? Será que eu vou deixar de desamparar da minha família? Quantas coisas passam pela minha cabeça, não sei na sua, mas na minha cabeça, eu ficava desesperado e fico ainda. Mas o meu socorro está no Senhor. O meu socorro está na palavra do Senhor. Wagner, é muito fácil falar que você não está passando o que eu estou passando, mas a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz isso. Ela é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro. A palavra é o meu consolo. Que outros passaram por situações terríveis, mas o Senhor não o abandonou. Então a gente tem essa convicção: se eu passei, se eles passaram, esse Deus maravilhoso, grandioso, está no sustento de todas as coisas. Amém. Se é meu filho que está passando por uma situação, Deus está no sustento dessa situação. Mas eu tenho que fazer minha parte. Primeira coisa, orar, ser exemplo, ser modelo, porque ele diz aqui na carta também: sejam os meus imitadores, como está na versão que você talvez está lendo aí, sejam os imitadores do Senhor. Como Paulo diz: sejam os meus imitadores. É por imitar os nossos filhos, as pessoas aprendem mais pelaquilo que a gente faz do que pelaquilo que a gente fala. A gente vai falar muita coisa, mas na hora de agir é que as pessoas vão ver. E tem dias que você fala assim: não tem jeito mais, acabou. Mas aí você vai buscar o Senhor, vai ouvir uma música, vai fechar no quarto, faz aquele sorteio de um versículo bíblico, de uma forma maravilhosa, um texto fora de um contexto, aquela palavra chega no seu coração e você fala assim: Deus está falando comigo. Amém. E aí no outro dia a luta é maior ainda, mas você está lembrando: eu estou conseguindo porque o Senhor está comigo. Amém. Se não buscarmos, se não focarmos naquilo que o Senhor é e faz, e aqui o texto, a vontade de Paulo é que eles olhassem para o futuro, que eles olhassem que dependendo daquilo que eles passassem, eles tinham um prêmio, eles tinham uma coisa que Deus ia fazer, viver eternamente com ele. Que esse eterno começou o dia que eles aceitaram Jesus, concordaram em viver de acordo com a forma de Jesus, e eles viveriam eternamente com isso. Mas se não buscarmos, se não nos interessarmos, porque às vezes uma vez por semana vem à igreja, às vezes alguns vêm uma vez por mês. Lá em Holanda eu vejo, tem gente que vai uma vez por mês, alguns uma vez a cada 2 meses. A Cida costuma dizer, alguns dizem assim: a brasa fora do braseiro se apaga. Mas dentro do braseiro, um braseiro que é frio também, mas é um braseiro que tem ensino, que tem palavra, que tem comunhão, que tem um ajudando o outro. Que esse amor que diz aqui, esse primeiro amor, por amar a Deus, eu amo meu irmão, me amo. Esse amor se estende além da minha casa, se estende além do meu trabalho. Esse amor estende além dessa reunião daqui da igreja, desse culto daqui da igreja. Porque onde eu estiver, eu sou uma carta viva de Deus para espalhar a verdade do Senhor. Onde eu estiver, eu vou espalhar o bom perfume de Cristo. Eu vou levar consolo, eu vou levar para as pessoas reconciliação. Eu vou ter palavras de esperança para as pessoas. E da minha boca, da minha atitude, vão sair exemplos para a pessoa olhar assim: mesmo com tudo que ele está passando, ele continua crendo no Senhor. Aleluia. Pode ser um câncer, pode ser uma doença, pode ser uma morte de alguém na família, pode ser um filho que toma uma decisão que é constrangedora, que é difícil, mas o Senhor continua no controle. Amém. E o nosso papel é não abandonar, é não desistir, mas é constantemente fazer um exercício, para não passar 1 ano, passar 2 anos, passar 3 anos, e você falar assim: eu só fui esfriando e caindo. Mas se esse exercício existir constantemente,
O constantemente eu não estou falando que é todo dia, mas seria bom que fosse todo dia. Mas se ele for um exercício constante, ao menor risco para isso. E aquele que não tem essa experiência com o Senhor, que nunca aceitou o Senhor de verdade e nunca se entregou totalmente para o Senhor, colocou pelo contrário restrições a Deus, para assim, eu não sou cristão de verdade, eu tenho que tomar uma decisão, uma postura. Eu vi, ainda mais, eu olho para a minha história, eu vivia no meio evangélico e todo mundo falava assim, não, ele é um evangélico, ele é um cristão, ele é um... Porque eu sabia usar bem a máscara, no filme aqui, o negócio que mostrou, eu sabia usar a máscara do meio evangélico. E eu falava assim, todas as meninas do meio evangélico, basta um chaveco, uma conversa, para elas caírem na minha conversa, usada pelo diabo. Então, em todo o tempo existiu alguma coisa. No seu tempo, no meu tempo, no tempo dos meninos hoje, existem situações que vão distanciando da verdade do Senhor. Mas o que nós precisamos fazer é voltar para a verdade do Senhor. Amém. É acreditar que são degraus, que são dia a dia. Deus respeita o nosso ritmo. Deus sabe até que ponto nós podemos suportar o que nós passamos. Não seremos tentados além da nossa força. E assim para as outras coisas. Ele não vai pressionar a gente para uma mudança. Até eu estava comentando com Gil, pastor Gil. Nós estávamos falando sobre coaching. Eu amo a questão do trabalho de coaching, mas eles querem as coisas para ontem, 2 semanas. A mudança. Deus não é assim. Deus respeita o limite de cada um, mas é um limite que vai caminhando dia a dia, passo a passo, humilhando-se, reconhecendo as suas falhas, chegando para a esposa e pedindo perdão, chegando para o filho e pedindo perdão, chegando para o patrão e pedindo perdão, chegando para o empregado pedindo perdão, e mudando. Ah, mas essa sociedade que você está querendo, não existe. Existe, porque nós viveremos eternamente nela, e é assim que funciona, e começa hoje, não começa no futuro, ela começa hoje, porque nós somos luz, e onde nós chegamos, as trevas têm que ir embora, e aquilo que é trevas é contra o Evangelho. Então nós temos que chegar e fazer essa transformação. Amém. Então, começa em casa, pelos nossos filhos. Eu poderia comentar algumas coisas do acampamento para vocês, mas é ter uma equipe maravilhosa aqui, que organizou um acampamento maravilhoso. O pastor Gil esteve lá, a pastora Ana, a equipe toda esteve lá. Foi um acampamento que Deus mostrou muitas coisas, revelou muitas coisas, trouxe muita bênção para a vida dos meninos, e eu creio que vai continuar trazendo, mas começa dentro de casa. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo de ler a palavra e conversar sobre ela. E mudar essa história. É difícil, é. O Antônio está lá atrás, ele começa e dorme, né, Antônio? Ele dorme na cadeira. Mas eu vejo a força dele, a vontade. Ele dá aquela acordada e vamos lá. Então assim, na célula, nos grupos, está lá os homens lá, tudo sentados na escada e nunca dormindo e roncando com o outro. Roncando. É assim. As mulheres assim, cansadas, dor no braço, dor na munheca, dor em tudo quanto é lá, de tanto limpar, mas está lá, mandando ver. Não vão desistir, gente. Não podemos parar. A Bíblia diz que o maior que está em nós do que está no mundo. E se o inimigo está se levantando forte e feroz para destruir nossa família, nossa casa, a nossa vida, o Senhor está do nosso lado, o anjo está do nosso lado, a palavra do Senhor está do nosso lado, e nós vamos avançar para cima deles. Não é nós que temos que correr fugindo deles, não. É eles que têm que sair correndo de nós. Porque nós, onde nós estivermos, nós temos o Senhor à nossa frente. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Nós temos a vitória do Senhor sobre nós. Nós temos a palavra viva e eficaz para transformar todas as coisas. E separar aquilo que é trevas e o que é luz. E nós temos que ter esse discernimento, dia a dia, porque senão a destruição virá. E o Senhor avisa sobre isso constantemente: a destruição virá. E é triste chegar naquele dia, o Senhor virar para a gente: mas Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, eu fiz, eu curei, aconteceu. Você vai falar assim: não tem nada a ver com você. Nem isso é a vontade do Senhor. Ele avisa e adverte sobre isso, mas não é a vontade dele. Ele quer que todos venham participar do reino dele, da intimidade com ele. E começa hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Amanhã eu não tenho. Eu tenho agora. Eu só tenho agora. Eu não tenho depois. Abaixa a cabeça, por favor, pessoal do louvor. Essa guerra é mais séria que a gente imagina.
O campo de batalha é a mente, mas existe um campo de batalha aí fora também. E queira ou não, às vezes o modelo que está aí, a gente acha que é o modelo de Deus, e a gente está seguindo o modelo errado. E é preciso voltar para a palavra e pedir o Espírito Santo, fala comigo. Amém. E o Senhor quer falar com você, com certeza. O que o Senhor mais deseja é intimidade com a gente. Então gaste esse tempo avaliando o seu tempo com Deus, seu tempo com a sua família. Não só em recreação, é importante. A administração da palavra. Você tem orado e imposto a mão sobre os seus filhos? Você tem orado e imposto a mão sobre sua esposa? Você tem orado e imposto a mão sobre seu esposo? Você no seu trabalho, que modelo e exemplo você? Você é esse sal e luz que tempera o lugar que você está? Que você leva essa esperança para as pessoas? Você é um reconciliador? É uma pessoa que onde está, você está tentando trazer a paz e trazer a reconciliação entre as pessoas? Aqui diz: acordem. Está muito bom. Talvez você não está passando por crise nenhuma. Talvez você não está tendo problema nenhum. Está muito bom, parece que está muito bom. Mas é igual aquela situação, aquele banho-maria bem gostoso, aquela água bem quentinha, que está tão gostoso, mas você não está percebendo que você está morrendo dia a dia. Talvez você tenha o dinheiro maior que você já teve na sua vida. Talvez você tenha a situação melhor que você já teve na sua vida. Mas na espiritualidade, sua intimidade, talvez não seja o melhor momento. E só o Espírito Santo pode convencer disso. Não é a minha pregação, não é o que eu faço aqui, mas é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, a começar por mim, que haja um despertamento, que haja em nós, ó Senhor, uma sede e fome pela Tua presença, e que a gente venha acordar que há um ataque declarado contra a nossa família, contra a gente, porque o principal alvo de Satanás é a família, é a sua vida pai, a sua vida mãe, a sua vida filho, para destruir. Mas a história que nós vamos contar, que apesar das lutas, apesar das incertezas, das respostas que a gente não tem, eu não sei o dia da manhã, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus não me abandonou, Deus continua comigo, Deus me sustenta, ainda que a minha saúde, ainda que a situação com a minha família esteja um caos, o Senhor há de cumprir infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a palavra dele. Nós não vamos desistir. Então fique em pé e comece a cantar, a orar.